glorificado, exaltado o nome do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã maravilhosa desse domingo, aqui em Hamamatsu, na cidade de Shizuoka e no país Japão. Glória a Deus, um dia ensolarado, 10h30 da manhã, aqui no Japão. Em nome de Jesus, você é nosso convidado para que você possa nos acompanhar nessa live, para que você possa ser abençoado pela palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Espírito Santo toque na tua vida, na tua família e abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. Fecha teus olhos, curva sua cabeça. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e de glória, Pai de maravilha, mais uma vez, Senhor meu Deus, pedimos ao Senhor a sua autorização para que nós possamos falar da tua palavra, que é genuína, que é a verdade, que é a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, Senhor. Peço ao Espírito Santo que me use aqui em cima do altar, para que eu possa transmitir a vontade do Senhor, para alcançar essas vidas, e essas vidas sejam tocadas e abençoadas pelo poder do Senhor. Aonde eles estiverem, em qualquer nação que eles estiverem, e o nome do Senhor, somente o nome do Senhor venha a ser glorificado, para hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos iniciar já falando a respeito de Salmo, a introdução do culto. Salmos 43, versículo 1, versículo 5. Vamos, aleluia, acompanhar aqui a pastora Glória, que vai estar meditando na palavra, falando da palavra. E você que está nos acompanhando, pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, abre lá no novo aplicativo, para acompanhar a palavra de Deus, que é genuína, verdadeira, e a voz do Pai. Amém? Glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos abrir então Salmos 43 em nome de Jesus. Que diz assim: desejos pelo santuário. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. Contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, a introdução, que é os Salmos, em nome de Jesus, que é o Salmos 43, amém, irmãos? O que nos diz aqui na palavra do Senhor, glória a Deus, que é a respeito do Espírito Santo, que é a verdade, aleluia. É a verdade que Ele trouxe para todos nós. E aqui o desejo pelo santuário, que aqui em Salmos está dizendo, em Salmos 43, aleluia, que diz assim a palavra do Senhor: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia-me a minha causa contra a nação contagiosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Aleluia. Então, aquele que nos governa, que é o Espírito Santo, que nos traz e nos revela tudo que é de Deus, aleluia, nós devemos ter o desejo, a vontade da presença e do santuário de Deus. Então, irmãos, você que é crente, ou você que não é crente, ou você que está em cima do muro, a nossa única e verdade nesse mundo que jaz no maligno é realmente nós estamos com o Espírito Santo, o Consolador que o Senhor pediu para todos nós e que está aqui na terra com todos nós. Aleluia. Se você tem um desejo pelo santuário de Deus, pela presença de Deus, pela presença do governo do Espírito Santo,
que você esteja relacionando com Ele através da palavra de Deus. Então, para que nós venhamos entender e aprender mais, vamos para João capítulo 15, que é a palavra oficial dessa manhã. João capítulo 15. Em João capítulo 15 ele diz a respeito de uma verdade tremenda. Ele diz de um santuário poderoso, o qual nós temos que viver, o qual que nós temos que andar e o qual que nós temos que guardar dentro do nosso espírito. Aleluia! O Espírito Santo nos governa. Ele governa o nosso espírito, nossa alma, o nosso andar, o nosso pensar, a nossa vontade, o nosso desejo, quando nós nos entregamos a Ele para que Ele venha governar a nossa vida. Aleluia! E aqui também Jesus nos diz, nos ensina, nos mostra, porque toda a Bíblia foi escrita com a presença do Espírito Santo, né? Então, ele diz aqui a respeito da videira e os ramos. A videira e os ramos. Então, meu querido, meu amado, ele faz uma parábola e colocando a videira e os seus ramos. O que é a videira? A videira é algo que Deus criou. Se você vê na Bíblia toda de Gênesis Apocalipse, tudo que for dito aqui, tudo que for escrito, que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar só das coisas que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele criou. Ele vai fazer as comparações. Ele não faz comparação com homens, com a carne, não. Ele faz comparação em parábolas com a criação de Deus, o qual nós também devemos fazer. Porque se o Espírito Santo nos governa, ele vai nos direcionar tudo aquilo que Deus criou, inclusive você que foi criado por ele. Então, a videira e os seus ramos, vamos ver o que ele fala. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Até aqui vamos meditar na palavra do Senhor, depois nós vamos continuar no versículo 8. Eu quero meditar com você a respeito da videira e os ramos. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor. Aleluia. O agricultor é aquele que mexe a terra, prepara a terra, aduba a terra, dá água para a terra. Aleluia. O agricultor é aquele que prepara tudo, o caminho, prepara as valas, prepara tudo. Aleluia. Ele prepara tudo na certeza, na fé. Olha só, hein? Deus não criou a terra, Deus não criou a semente, Deus não criou tudo, a videira. E a videira aqui que é representada por quem? Por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o quê? É o Filho de Deus. Então, tudo que o agricultor prepara, ele já está na esperança, na certeza, na fé, que ali vai dar fruto. Que ali vai dar fruto. Agora, para dar fruto, tem que estar na videira.
Porque o fruto não vai dar sozinho. E se a videira estiver bem plantada pelo agricultor, bem preparada pelo agricultor, é impossível ela não dar um bom fruto. Por isso que ele fala que tem que estar na videira. Quem preparou a videira? Deus Todo-Poderoso, nosso papai. E quem é a videira? O seu filho, Jesus Cristo. E quem são os frutos? Todos nós. E quem cuida desse fruto? Aleluia! O Consolador, o Espírito Santo. Quem cuida para que esse fruto permaneça, para que aquele fruto não crie um bicho, para que aquele fruto não seja atacado. Quem cria esse fruto, quem segura esse fruto e quem prepara e cuida desse fruto? O Consolador. E quem são os frutos? Somos nós. Então, se isso que nós lemos lá, e você quer o santuário de Deus para a sua vida, o santuário, esteja limpo. Esteja limpo, esteja na videira e seja um fruto nas mãos do Senhor Espírito Santo. Isso é revelação, irmão, profunda, que nós muitas vezes lemos e vemos as pregações. Muitos de nós já vimos essa pregação, já preguei muitas vezes João, capítulo 15, mas nunca, em nenhum momento, aquele que cuida do fruto tinha dado a revelação como deu essa manhã. Então, se nós queremos e se nós desejamos, aleluia, estar com o fruto, dando fruto bom, maravilhoso, que todos possam se alimentar desse fruto, eu tenho que estar limpo e na palavra de Deus. Tudo que você imaginar, tudo que você quiser, tudo que você ler e tudo que você buscar, realmente é a palavra de Deus. Começamos primeiro pela palavra de Deus. Muitos dos escritores, ou muitas das pessoas que lê livros, que lê as coisas de modo, ou o qual nós estudamos também, os livros que nós fazemos, aquilo que nós escolhemos como trabalho nosso, como nós vamos, no que nós vamos trabalhar, aleluia, estudamos livros, lemos livros, aprendemos na escola, na faculdade, aleluia. Então, mas aqui também a palavra de Deus é um livro, só que é um livro santo para a sua eternidade. Você pode ter nada nesse mundo, você pode ser o mais pobre desse mundo, não ter nenhuma cultura, nenhum estudo, mas se você tem esse livro sagrado gravado no teu coração, na tua mente, você é o mais rico de todos, espiritualmente. Você não precisa de mais nada. Por quê? O agricultor já escolheu você. O agricultor já escolheu a terra. O agricultor já preparou a terra para você. O agricultor já preparou tudo para você. E você foi escolhido para que a semente dê a videira. Começa por aí. Por que ele escolheu os 12? Os 12 foram as 12 sementes que ele escolheu, para que pudesse ficar com a videira, preparando a semente para dar fruto. Vai pegando aí, vai comendo a palavra agora. Então, se ele separou você, não importa o que você é, não importa se você é rico, se é pobre, se você não tem nada ou tem alguma coisa, ele não importa. Se ele escolheu você
se Ele chamou você, se Ele está preparando tudo para você, a terra, tudo, Ele vai te apresentar. Ele vai apresentar para você a videira, a qual você vai andar com a videira. Para você andar com a videira, presta atenção, para você andar com a videira e estar na videira, você tem que ter teu fruto limpo, teu fruto pronto, teu fruto com fé, com unção, com disposição, com entendimento. E quem é que vai preparar esse fruto? Que é você, o Espírito Santo. Sem Ele você não vai achar a verdade. Sem Ele você não vai conseguir a verdade. A palavra do Senhor, hoje o nosso tema é o Espírito Santo da verdade. Ele é o Espírito da verdade, que vem falar do fruto, que vem falar da videira, que vem falar da videira, o qual nós somos frutos. E se você é um fruto bom, aleluia, e se o teu ramo está dando fruto bom, você continua na videira. Olha só que interessante, olha só como Deus, o Espírito Santo, usou da palavra, das coisas que o Senhor criou. Então, se você está dando fruto, aleluia, e você está na videira, e você está produzindo mais fruto ainda, ele diz no versículo 3: vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele fala: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quer dizer, quem vai te ensinar a permanecer, você como ramo, e como está dando bons frutos? Quem vai fazer você permanecer na videira, ou quem vai fazer permanecer em Jesus, vai ser o Espírito Santo. Você quer dar bons frutos? Você quer estar dentro do santuário? Quer entrar? Quer permanecer? Não é porque Jesus rasgou o véu de cima para baixo e você foi escolhido pela graça que você pode andar de qualquer jeito, pode andar de qualquer maneira. Não, tem mais uma passagem que você tem que fazer, porque depois do terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que você fique na videira como um ramo, para você dar bons frutos. Não é porque recebi a misericórdia de Deus na cruz, recebi a graça, estou na graça, mas e aí para me manter essa graça? O que eu tenho que fazer? Você já se perguntou isso? O que eu tenho que fazer para manter essa graça? Muitos falam: Deus me ama. Olha, eu não sou nem crente nem católico, mas eu acredito em Deus. Eu creio que você acredita em Deus, mas o que você está fazendo para permanecer nele? Aquele agricultor já te limpou várias vezes, já mexeu na tua terra várias vezes, já abriu os fruscos da água, já fez uma série de coisas, já preparou tudo para você, já adubou você, aleluia. Mas o que você fez? Abandonou o agricultor. Por algum motivo que a terra não deu alguma coisa, por algum motivo que o fruto não cresceu, por algum motivo você pegou e abandona, não persevera, não muda o cal, não muda o adubo, não muda, não, e você abandona. E quando você abandona,
ele diz assim no versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aleluia. Lá no Mateus capítulo 24 diz que haverá ranger de dentes, o fogo do inferno. Será que alguém está querendo ir para lá? Se não andar na videira? Porque se você é ramo e você começa a sair da presença de Deus, você vai secar. Se você muda o fruto do Espírito para o fruto da carne, você vai secar. Vai ser lançado ao fogo para queimar. Agora no versículo 7 ele te dá uma opção maravilhosa, tremenda, que é fácil, é de graça. Porque se você já recebeu a graça, agora mantenha essa graça. Para você manter essa graça, como você vai ser perseguido, como você vai ser tocado, vai se enfraquecer, como Ele vai tirar você da presença do Senhor, vai te dar as coisas do mundo para você. Então, para você permanecer nessa graça, essa graça que foi dada de graça, aleluia, para você permanecer, tem um que vai te direcionar, te mostrar, que é o Espírito da verdade, vai te mostrar a verdade, vai cutucar você, vai falar com você, vai interceder por você, aleluia. Ele fala no versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes, e vos será feito. O que você está esperando? Você pode estar na videira, você pode achar que está na videira, você pode ter uma certeza meia vulgar que você está na videira. Sim, sem problema nenhum. Você é filho de Deus, você acredita em Deus, você não é nem católico, nem crente, nem umbandista, você não é nenhuma dessas crenças, mas você acredita em Deus. Sim, sem problema nenhum. Agora, e a palavra está permanecendo aonde? Aonde que você achou a verdade na palavra? Se o verdadeiro da verdade é o Espírito Santo, aonde que você achou a verdade? E aonde você está mantendo essa verdade? É o que Jesus fala: se você permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, o que você pedir será feito. Aleluia. Então nós temos que meditar na palavra do Senhor, nós temos que entender a palavra do Senhor, pedir a direção do Espírito Santo, para que Ele coloque essa palavra dentro de nós, e nós vivemos a palavra dia e noite sem parar. Moisés não falou isso para Josué? Quando Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou recolher você, e você tem que passar o cajado para Josué, que sempre estava na porta da tenda, sempre esteve com você, sempre te protegeu, sempre ele esteve com você e aprendeu tudo com você. Então, é o meu escolhido. Eu recolho você e você passa para ele, para Josué, tudo que tem que ser feito, tudo que ele vai precisar fazer. Aleluia. Pois não, ele chegou para Josué, simples assim, porque tudo Josué já tinha aprendido com Moisés, tudo ele tinha visto, tudo ele participava, tudo ele estava na porta da tenda, quando Deus falava com Moisés, cara a cara, face a face, ele ouvia. Então, ele falou uma coisa simples, que serve para nós também com essa palavra do Novo Testamento, coisa simples, coisas normal, que você até faz no cotidiano. Aleluia. Josué, tu queres estar bem nesse mundo, com esse povo?
medite nessa palavra de dia e de noite. E muitos que se deram bem até hoje, e estão bem, porque meditam na palavra de dia e de noite. Leia a Bíblia, faz um propósito, leia a Bíblia. O maior propósito, na minha concepção, no meu pensamento, é você meditar nessa palavra de dia e de noite. É você ler, é você estar junto, é você fazer seu devocional de manhã e você continuar lendo na palavra do Senhor. É você meditar, porque aqui tem toda a nossa vida. Se existe a videira aqui e nós somos os ramos, tem alguma coisa que liga nós com o mundo espiritual. Tem alguma coisa que faz com que nós entramos lá no reino sem nós precisarmos passar por algum teste. E com certeza, irmãos, ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo é Deus. Se tudo isso nós aprendemos, e tudo isso nós estamos enxergando, e tudo isso está nos cutucando a cada dia, porque ele não vai parar. Ele veio para ficar. Ele só vai subir a hora que vir o Rei da Glória, o Espírito Santo da verdade. Ele vai estar sempre falando a verdade. Ele vai usar pessoas, ele vai usar irmãos, ele vai usar situações para te mostrar a verdade. Aí tem aquela passagem: quem tem ouvido que ouça o que o Espírito fala às igrejas. Eita Deus, hein? Vai lá nas 7 igrejas lá para você ver, em Apocalipse. Quem tem ouvido que ouça o que o Espírito fala para as igrejas, que é a verdade. Eu não gostei daquele pastor, do jeito que ele fala, do jeito que ele prega. Eu não gostei daquela igreja, eu não gostei daqueles irmãos, eu não gostei. Ninguém te pediu para você gostar. E também ninguém pediu para você vir olhar essas coisas. A única coisa que você tem que fazer é ser o ramo e dar bons frutos. A única coisa que você tem que fazer, meu irmão, é permanecer na palavra de Deus. Eu gosto de uma igreja que fala uma palavra de impacto para mim sentir. Você só vai sentir naquela hora, depois você vai sair que nem fumaça, desaparece de você. Você quer ouvir naquele momento, naquele instante, mas depois você não perdeu tudo, desaparece de você. Então aquela palavra só foi naquele momento. Agora quando ele fala: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que queres que eu vos será feito. Então aquela palavra que você ouviu no culto, aquela palavra que você leu, aquela palavra que você fez devocional, aquela palavra que você lê todos os dias, medita de dia e de noite na palavra do Senhor, ela permanece em você. Por quê? Porque o Espírito da verdade te revela, que é o Espírito Santo. Versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Aleluia. É tão fácil, irmão, você tornar discípulo de Jesus. É tão fácil você ser o ramo da videira e dar fruto, que não é pensar você que é a igreja cheia, viu? Não é pensar você que é evangelismo. Não é pensar você que é você querer se aparecer e achar que trouxe tantas pessoas para a igreja, ou fez tantas coisas, que você está dando fruto. Não, irmão. Não.
Primeiro você tem que se limpar, primeiro você tem que ser o fruto, primeiro você tem que estar na videira, primeiro você tem que ser o ramo. Aí depois que você for fazer isso aí, automaticamente as coisas acontecem, automaticamente as coisas vão fazendo. Porque diz a palavra do Senhor, não é obra sem fé não é obra, fé sem obra não é fé. Aleluia. Você tem que carregar os dois. E quando nós carregamos os dois, quem é que está emitindo isso para nós, essa verdade para nós, é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele diz assim no versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Pronto, acabou. Se você está fazendo alguma coisa por interesse ou por se aparecer, então o amor de Deus não permanece em você. Aí você faz tudo isso, mas depois que você sai dessa parte, porque você já mostrou alguma coisa que você é crente, né? Depois que você sai disso aqui, você vira lobo no mundo. Quando você está na igreja, você é ovelha. Quando você sai da igreja, você vira lobo, vira bode. Faz as coisas erradas, faz tudo errado, né? Você acha que é só naquele dia da igreja, naquele dia que você está fazendo evangelismo, que você é uma pessoa crente. Saiu dali, você vira um demônio, né? Não é assim? Tem muito assim. É os falsos profetas, é os falsos crentes. Tem muitos dessa forma. Não permanece. E acha assim, não, porque Jesus me perdoa. Eu sou um pecador mesmo, eu sou um fraco mesmo. Isso que nós somos fracos e pecadores, não há problema nenhum. Todos nós somos. Desde o jardim do Éden, onde Adão e Eva pecou, nós carregamos sobre nós. Mas querer ser uma coisa dentro da igreja e fora da igreja ser outra, aí já é demônio mesmo, né, irmão? Então, meu querido, meu amado, ele fala: como o Pai me amou, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, versículo 10, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus nos comparando com Ele. Jesus falando: como eu permaneci no meu Pai, no amor do meu Pai. Aleluia. Então, que Ele quer que nós guardemos esses mandamentos. E muitos achando que fez alguma coisa, fez um trabalho, uma obra, já está tudo certo. Largou daquela obra, pronto, julga as pessoas, briga com as pessoas, quer destruir as pessoas, tem uma língua tamanho de uns 3 metros de língua, para falar mal das pessoas. Gosta de fazer uma contenda. É assim. Você quer ser um ramo que não vá para o fogo? Então começa a dar frutos bons a partir do teu ramo. Versículo 11: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia. É o segundo mandamento do Senhor Jesus Cristo. E a verdade é essa: amar uns aos outros como eu vos amei. Aleluia. Jesus pegava no pé dos fariseus, dos saduceus, dos
escribas, pegaram no pé, porque eles perseguiam ele para que eles pudessem destruir isso aqui e fazer com que você ficasse algemados com eles. Algemado com as leis deles, que eles mesmos fizeram, para que você não pudesse conhecer, e para que você não pudesse ser um ramo que pudesse dar fruto, e permanecesse na palavra do Senhor, ou seja, permanecesse na verdade. E aquela época ainda não tinha o Espírito Santo, ele vinha de vez em quando em algumas pessoas, que meio veio no rei Saul, como ele veio em Sansão, então ele via em alguns, Gedeon, então ele via, descia só e voltava. Mas agora, para você permanecer na videira e ser um ramo que dê fruto, aleluia, amar o teu próximo como a ti mesmo. E para que você permaneça a entender tudo isso e a chegar até isso, você precisa do Espírito da verdade. E como eu chego ao Espírito da verdade? É aquilo que está mais difícil para todas as igrejas não estão pregando. É o batismo com fogo e Espírito Santo. Então, o que nós podemos fazer? E o que nós podemos pregar? Voltar a pregar o Espírito da verdade, para que as pessoas possam permanecer na videira e ser ramos que dão bons frutos. Você não precisa dar bom fruto dizendo que você vai encher a igreja, dizendo que você vai fazer uma boa obra, dizendo que assim, não, primeiro você muda, primeiro você fica cheio do Espírito Santo, depois ele vai direcionar você, é ele que direciona você, o que você vai fazer e deixar de fazer, é ele que vai preparar você para ficar na videira. Então tudo isso que a palavra fala conosco e nos deixa para você viver um gozo completo. Esse é o segundo mandamento do Senhor Jesus Cristo. O primeiro é fácil: amar a Deus sobre todas as coisas, outras coisas Ele vai te acrescentar. Isso você já faz. Agora o segundo, porque o teu irmão está aqui na terra com você, que é o mais difícil, porque você vê o teu irmão, você vê a tua família, você vê teus filhos, você vê teu marido, você vê tua esposa, você vê seus parentes. Mas aí e amar sem julgar? Ultimamente nós estamos julgando primeiro para depois amar. Está virando normal. A pessoa está virando normal. Já acorda logo cedo fazendo fofoca, já acorda logo cedo falando a respeito das coisas que não são de Deus. Já é assim, é automático as coisas saírem, é automático julgar, é automático fazer as coisas que acha que é normal. Fala demais e acha que pode soltar qualquer coisa. Para quem está na videira, ramo, e quer dar bons frutos, Tiago fala: tardio para falar e pronto para ouvir. Dever guardar as palavras que estão na palavra do Senhor para edificar, não, palavras para destruir. Julgamento para destruir. Então, tem que fazer uma análise dentro de cada um de nós e ver
Se eu estou com o Espírito da verdade, Ele não vai deixar eu entrar nessa. Ele não vai deixar eu fazer isso. Ele não vai deixar eu fazer isso. Ele não vai deixar eu querer fazer uma panelinha assim, para poder eu falar e as pessoas achar que é aquilo mesmo. Não. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Versículo 17. Aleluia. Ele pede para que nós amemos uns aos outros, principalmente a família, temos que se amar, né? Quando nós amamos dentro do nosso meio, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, nós amamos também aqueles lá de fora. Por quê? Nós aprendemos na palavra. Dá para perceber quem não está na palavra nem na verdade, quando vive dessa forma. O tempo está tão curto no mundo hoje em dia, de nós vivemos na palavra, mas na verdade deveríamos viver mais na verdade da palavra do que na verdade do mundo. Nós acabamos sendo contaminados com o mundo, e sem perceber nós soltamos as coisas que o mundo nos oferece, que é a contenda, que é o julgamento. Sai automático. E pior que quer contaminar o outro, quer lançar para o outro contaminando, quer fazer panelinha, quer destruir a unção que o outro tem, a luz que o outro tem, quer envenenar, tem que tomar muito cuidado, porque o outro vaso, o azeite está transbordando, está transbordando de unção, de poder. Não consegue enxergar, e quando enxerga, quer destruir, quer fazer alguma coisa para arrancar aquilo, porque nem é a pessoa, ela está sendo usada, ele está sendo usado, mas não consegue. Eita Deus, porque o fruto está tão impacto, o fruto está tão impacto, presta atenção, o fruto é o Espírito Santo, ele está tão impacto, tão ali, ele está tão ali, meu Deus, ele está tão ali, na videira, o galho dele, o ramo dele e o galho dele está tão firme, tão novo,
Ontem eu fui para o monte e eu vi um monte, tem uma floresta de Shizuoka aqui. Eu vi tantas árvores, tanto sim, e eu fiquei analisando a respeito da videira, a respeito do que Jesus fala aqui, para você ver como é bom você ir no monte, que tem árvores. E eu estava analisando, essas árvores aqui são firmes, fortes, e lá está escrito proibido você cortar uma árvore daquela, porque aquelas árvores lá, eles usam para alguma coisa que dê fruto. E aquelas árvores ali, aleluia, elas não podem ser tiradas. Elas nascem, são retas. E está proibido você cortar. E a floresta é linda, maravilhosa, são árvores altas, bonitas, e embaixo fica tudo limpo. Então eu fico analisando, fico vendo e falando, puxa, como é bom estar aqui. E essas coisas que Deus nos proporciona e nos direciona, é quando o fruto está firme no ramo. Nada contamina ele. E muitas vezes é bom você andar sozinho do que levar alguma companhia que não está na mesma presença e na mesma direção. Porque você já percebeu que o ramo é individual e o fruto também. Se você ler aqui e analisar, você perceber que realmente ele só fala quem. Ele fala individualmente para você. E ele fala inclusive que é ele que escolhe. Porque já não chama nós mais de servo, e sim de amigo. E o teu maior amigo, para você entender que você é amigo de Jesus, é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. Esse é o maior amigo seu, que vai te direcionar em tudo aonde Ele quer que você vá e onde quer que você esteja. E quando ele diz assim, na palavra do Senhor, nós falamos no versículo 18, se o mundo vos odeia, vou falar agora, é claro, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Você sabe disso. Odiar Jesus a ponto daqueles que ele curou, ensinou, aleluia, a ponto daqueles que andou com ele, que nem Pedro, que negou ele 3 vezes, a ponto que eles estavam com ele, os discípulos, os apóstolos, foram se esconder com medo dos judeus, dos romanos, perdão, e dos judeus também, claro. Então, para vocês verem que a hora que vem a prova, todo mundo se esconde. Você não é mais crente. Você viu o que está acontecendo na Nigéria? Estão enterrando lá pastores vivos. Estão enterrando lá os verdadeiros crentes vivos, porque não nega Jesus. E aí? E esses discípulos só foram entender depois que, eita Deus, que a videira ressuscitou, que Jesus ressuscitou e apareceu a eles. E depois que eles entenderam que eles podiam entregar a vida deles, foi quando, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, cheios da verdade.
E quando eles foram cheios da verdade, eles enfrentavam qualquer coisa. Tanto é que enfrentavam até a morte. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, Tiago morreu à espada, e assim por diante. Mas por quê? Porque o Espírito da verdade estava em eles, estava neles. Então nada, eles tinham medo de mais nada. Aleluia. Se você andasse comigo nos lugares que eu andei, sozinho ontem, você teria medo, receio. Então, antes de você ter coragem e de você realmente ser um ramo para dar bons frutos, primeiro você tem que conhecer o Espírito da verdade. Primeiro ele tem que estar em vós. Se ele não estiver em vós, sempre você vai ter essa fraqueza. E eles tiveram essa fraqueza porque estavam escondidos. Quando Jesus ressuscitou, atravessou a porta e ficou no meio deles, mesmo assim eles ficaram meio... Mas ele explicou para eles, 40 dias com eles, e explicou para eles: eu vou para o meu Pai, mas eu tenho que ir, senão não vou conseguir mandar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade, para falar toda a verdade para vocês. Jesus foi assunto ao céu, e se eles não tivessem recebido o Espírito Santo da verdade no dia de Pentecostes, Atos Apóstolos capítulo 2, se não tivessem descido e teriam ser cheios do Espírito Santo e com fogo, eles não iam pregar o Evangelho de Samaria até os confins da terra, na Judéia, eles não iam. Só foram porque estavam cheios da verdade, cheios do Espírito Santo. E aí morreram até por causa da videira. Então falar que é crente, tem que saber o que está falando, tem que andar como tal. Crente meia boca está cheio por aí. Versículo 19: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aleluia. Por isso que vocês odeiam o pastor que fala a verdade, né? Que prega a verdade. Por isso que vocês odeiam a igreja, porque a igreja fala a verdade. A igreja que fala a verdade está vazia. A igreja que fala o que você quer ouvir está cheia. Aleluia. Por isso que não estão pregando o Espírito da verdade, porque o Espírito da verdade ele confronta, ele muda, ele transforma. O Espírito da verdade ele faz com que você ande como verdadeiro crente, na dependência da videira, dependência de Jesus. Enquanto o crente não tomar uma decisão e mudar e ser transformado, não adianta você fazer obra, não adianta você querer fazer isso, fazer aquilo, sendo que você ainda não mudou. Lembrai da palavra que eu vos, versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam,
mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Até o versículo 23 aqui, isso é muito interessante, aleluia. Ele fala que se você não tivesse ouvido a palavra do Senhor, você não teria pecado. Você estava no pecado, mas não teria pecado. Mas agora, como você ouve a palavra do Senhor e diz que é crente, então você tem que se livrar do pecado. Você tem que ser transformado pela palavra do Senhor. É muito fácil nós falarmos que somos crentes, é muito fácil nós pregarmos a palavra também, e é muito fácil nós queremos igreja cheia. Mas e a conversão? Como que nós vamos trabalhar isso? Vamos fazer de qualquer jeito? Vamos passar a mão na cabecinha porque os irmãos estão dizimando e ofertando na casa do Senhor? Vamos fazer comunhão depois do culto, para que as pessoas possam alimentar a carne? Então nós estamos vivendo um momento que parece que tudo pode, tudo está tudo certo, e todo mundo quer ser crente. Mas guardar a palavra e conhecer o Espírito da verdade, ninguém quer. Porque quem me odeia, odeia também meu Pai. Versículo 21, eu quero voltar lá. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem ele houvera falado, pecado não teriam. Agora não tem desculpa do teu pecado, do seu pecado. Aleluia. Está dizendo que agora não tem desculpa. Nós reconhecemos que somos fracos e somos pecadores, mas temos que mudar isso. Como nós mudamos isso? Conhecendo o Espírito da verdade, para Ele falar toda a verdade para nós, e nós meditamos na palavra e andamos como crente, verdadeiros crentes, porque Jesus falou: sede santos como eu sou santo. É claro que não vamos alcançar agora, mas nós vamos alcançar. Então se esforça para ter o título de crente verdadeiro. Faz uma análise de você, veja o que está falando, veja o que está fazendo, veja as atitudes suas, para ver que você realmente Versículo 24, já estamos quase terminando, tem um horário bom. Versículo 24: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Quer dizer, como estava lá os judeus, saduceus, os escribas, os fariseus, eles estavam fazendo tudo do jeito deles. Tinha a Torá, a palavra, tudo, mas eles adaptaram algo para que pudesse escravizar o povo. Quando chega Jesus, que fala a verdade, que liberta o povo para conhecer a verdade, para adorar em espírito e verdade, como ele chegou no poço de Jacó e falou para a samaritana. Os judeus eram só os judeus, que era a raça escolhida para subir ao céu. E quando Jesus chega e prega
Paulo prega aos gentios, ele vai atrás daqueles que não eram. Muda tudo. Mudou tudo. Então qual que é o nosso dever como crente? Qual que é o nosso dever de nós estarmos? Amar o nosso próximo, como Jesus amou. Mas amar ao próximo também nós temos que levar a palavra do Senhor que muda, transforma, cura, liberta. Não eu ficar passando a mão na cabecinha a vida inteira e tentando, e aquela pessoa não muda, aquela pessoa não transforma, aquela pessoa não faz, porque eu fico falando só, mantendo. Não. É pregar a palavra verdadeira. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança da pessoa. Tem que haver algo que a pessoa tem que entender. Todos falam que é de Deus, todos falam que talvez passou alguma coisa na igreja, ela não gostou mais. Todos falam isso aí, irmãos. Todos vão falar isso. Dá alguma desculpa para não estar na igreja, para não ler a palavra, para não andar nos caminhos do Senhor, porque quer andar no pecado. Quer andar com um pé dentro da igreja e outro pé lá dentro da igreja. E aqueles falsos que vêm da igreja, dizem que é crente e tudo, e lá fora é um pecador. Aqueles que usam a igreja como fachada, vai por trás, está pecando. Então nós temos muito isso, e nós temos que nos preparar para que nós nos levamos para frente. Aí, amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora você vai amar, você vai direcionar. E se não quer nada com nada, vai fazer o quê? Vai ficar preso a ele? De maneira nenhuma, né? Ensinou, mostrou, abraçou, não quer saber de nada? Sinto muito. Cortava o ramo, batia no fogo, queimava e jogava fora. E acabou. Por quê? Vai chegar o tempo, Mateus 24, que vão vir tudo pela dor. O que aconteceu na arca de Noé? Todos falavam, você é louco, Noé. Levou 100 anos para construir a arca. Você é louco, Noé. Você está maluco. Fazer tudo isso aí? É isso. Tá. O dia que fechou a porta da arca para poder, e a chuva começou a cair, a água começou a subir, foram lá bater na porta para poder entrar. A ordem de Deus não era para entrar. Só um casal de cada animal e a família de Noé. Foram que foi salvo, o resto morreu tudo afogado. Então, o que pode acontecer também, e o que vai acontecer, justamente isso. Vai chegar na última hora pela dor. Quer ver? Nós vemos muitas coisas acontecendo, a pessoa diz que é isso, que é aquilo, ou às vezes não é crente, às vezes é crente, mas não está andando como crente, pega uma doença, pronto. É Deus, aí fica manso, aí fica, nossa. É verdade, irmã, é verdade, irmão. É verdade. Puxa vida. Tem alguns que reconhecem que é até merecedor passar por aqui. Agora tem outros que não reconhecem, não. E tem outros que até colocam Deus na parede. Então tudo isso nós temos que ensinar, mostrar. É que nem eu sempre prego aqui, é que nem as prudentes e as nércias. As prudentes levaram azeite a mais para poder esperar o noivo, e as nércias não.
não levaram reserva. E em tudo nossas vidas nós temos que ter uma reserva, principalmente na palavra de Deus. Eu tenho que ter a palavra de Deus em mim, eu tenho que ter uma reserva, eu tenho que ter o Espírito da verdade na minha vida. Eu tenho que ter reserva de azeite sobre a minha vida. E é assim que Deus age. Versículo 25: isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Você pensa que as pessoas não te odeiam, não? Hein, crente? As pessoas te odeiam. Eu, antes de ser crente, eu odiava crente. Aleluia. Então muitas pessoas te odeiam. Quando sabem que você é crente, às vezes até não quer mais fazer um negócio com você, quer sair da tua frente, quer sair de perto de você. E muitos veem que você é crente, quer aproveitar que você é crente, então você tem que ajudar, você tem que preparar, você tem que dar as coisas, você tem que estar fazendo a vontade dele. Não, está muito enganado. Quando, porém, vieram, agora, versículo 26, eu vou falar uma coisa aqui maravilhosa. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Glória a Deus. Você está com o Senhor desde o princípio? Está na videira desde o princípio? Tá? Nunca desistiu, nunca saiu fora, nunca fez nada errado? Está aqui então. Quando vier, vou ler de novo, isso aqui é maravilhoso. Porém, quando vier o Consolador, olha ele falando para os seus discípulos: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Nosso tema hoje é Espírito Santo Verdade. O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo fala para você, no teu coração atualmente, no teu espírito, no fundo do teu ser, a respeito de Jesus, que está sentado à direita do Pai. Você não quer ouvir isso, não? E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. É por isso que eu estou pregando o Espírito Santo, acho que já vai para uns 2 meses. O Espírito da verdade. É isso que você tem que conhecer. É isso que você tem que abraçar. É isso que você tem que buscar. É isso que você tem que interagir. É isso que você tem que ter tempo. Não adianta ficar inventando, não adianta querendo ficar julgando, não adianta achar que você tem, que você faz, que é aquilo. Tem que se purificar sim. A missão do Consolador, depois no versículo 16, a missão de consolação, que vai ser para a próxima. Aleluia. Nós vamos falar a respeito da missão dele, porque tem muitos que ainda não entendem o que o Espírito Santo tem que fazer, o que o Espírito Santo da verdade vai fazer, quem ele é o Consolador. A próxima nós vamos pregar a respeito disso aí. E vai ser na quinta-feira, você não pode faltar, que nós vamos pregar a respeito. Aleluia. Então, para que o Senhor possa saber, para que nós venhamos ensinar a verdade e mostrar a verdade, está na hora de as igrejas começarem a pregar a respeito da verdade. Não iludir as pessoas. Está iludindo as pessoas acham que só ir para a igreja é crente.
Não é que nem a igreja católica aqui. Tem que haver uma mudança, uma transformação. Aleluia. Abre comigo aqui em nome de Jesus alguns versículos para nós estarmos ligados. Como permanecer cheio do Espírito Santo? Provérbios 24, 16. Vamos lá em Provérbios, para você saber também que existe, na Bíblia toda tem a respeito do Consolador, tem a respeito do Senhor. Provérbios 24, abre lá comigo, nós temos tempo ainda. Provérbios 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Aleluia. Hã? Provérbios 24, 16. Espera um pouquinho. Provérbios 24, versículo 16. Por quê? Achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele nem reservar. Provérbios 24, versículo 16. Eu estou aqui nele. Vai aí, vê aí. O que disser ao perverso que tu és justo, teu povo será maldito e detestado pelas nações? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Sua versão é outra, então. 24, 16. Isso. Porque 7 vezes cairá o justo Isto. e se levantará, mas o perverso é derribado pela calamidade. Isto. Amém. Amém? Por isso que tem que estar ligado na palavra de Deus, né? É o que eu falo. Quando nós vamos para o culto, nós temos que estar íntimo com a palavra de Deus já. Porque senão a gente se perde. Por isso que tem que meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estar ligado na palavra de Deus. Porque sempre, talvez, e assim como eu teve essa dúvida, foi até bom ter essa dúvida aqui com a pastora, porque tem muitos também que levam outras versões para a igreja, e aí acontece essa confusão, entendeu? Então, por exemplo, a minha versão aqui é... Qual que é a sua versão, pastor? Vamos ensinar o povo. Almeida, revista atualizada. Então, a minha também é Almeida, revista atualizada. Então não tem erro. Almeida, revista atualizada. Aí tem outras versões que a gente já vê também na coisa. Então não teria erro eu falar aqui e a pastora ali der certinho. Revista atualizada, João Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, ainda de Barueri, São Paulo, perto onde eu moro lá, Quitaúna. Então não haveria dúvida, não teria como fazer. É porque, de uma certa forma, a gente não fala muito a respeito de provérbios aqui no culto e tudo. E de repente, a gente se falou aqui. Entendeu? Eu estava no 25:16, perdão, irmãos. Ah lá, estava no 25:16 a pastora. Foi isso. Então foi isso que aconteceu. Entendeu? Então tem que ficar ligado na palavra de Deus. Vamos lá. Mateus 26:41. Esse é mais fácil de achar porque vivemos pregando sempre o Novo Testamento. Mateus 26:41. Mateus 26:41 diz assim: Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Orai e vigiai. E aqui Jesus está falando no Getsemane, quando ele vai lá orar com os seus discípulos, e eles dormem, no momento que ele está mais na agonia, suando até sangue. Então ele volta e os discípulos estão dormindo, os três, né? João, Pedro e Tiago, que era o que estava mais próximo dele. E no momento ele fala a respeito disso aí. E eu digo a mesma coisa para você, irmão. Eu digo a mesma coisa para você, irmã, irmão, que são crentes. Eu tenho certeza que vocês leem a palavra, que vocês andam na palavra. Mas aqui é um versículo que é tremendo, principalmente nos dias de hoje, que querem nos comprar, querem destruir as igrejas, querem fazer de tudo. Você vê o nosso país como é que está, né? O nosso país, Brasil. Então eles querem tirar as pessoas das igrejas. Nós temos essa confusão lá de política e tudo mais. Por quê? Um não quer saber nada de igreja, de crente, nada. O outro já quer saber. Então fica essa guerra e essa disputa. Então essa disputa tem que acabar na tua vida, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, na tua família. Essa disputa tem que acabar. Então, vigiai e orai. Você vigia, mas você também vai orar, para que não entreis em tentação. Realmente, irmão, se você não vigiar e não orar, a tentação vem na sua vida, na sua família. Você não entende porque está tendo confusão na sua família, está tendo guerra, está tendo discussão, está tendo disputa entre você e sua esposa. Você não entende porque seus filhos estão se desviando. Vira adolescente, 13 anos, 12 anos, já quer desviar, quer já mandar no pai, na mãe, já está querendo responder. Você não entende, mas é por causa justamente isso aqui. Você não vigia, você não ora. Senão, se você não fizer isso, vai entrar em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Está entendendo? E o que mais persegue todos nós, os crentes, é justamente o demônio, o diabo. É o que mais persegue. Talvez não pega você que está aí na igreja, você crente, o pai, a mãe, o pastor, tudo isso aqui, mas vai pegar os filhos. Vai pegar o parente, vai pegar o vizinho, vai pegar o trabalhador junto com você, teu amigo, teu melhor amigo, vai pegar. Então, o que nós temos que fazer realmente, e o que nós temos que estar ligado, é vigiando e orando. Vigiando e orando, pedindo oração na igreja, pedindo oração para o pastor, para os intercessores, aleluia. Receber os irmãos em casa para culto, para célula, receber os irmãos. Pedir lá para ir lá orar na casa lá, ungir lá. Você vai mudar de casa? Faça isso. É bom, irmão. Tira tudo que é amuleto dentro da sua casa, qualquer altar, qualquer imagem, tira todas essas coisas. Remove tudo. Ah, eu não quero tirar porque eu tenho medo. Chama um pastor, chama um obreiro, um presbítero, chama lá e arranca todas essas porcarias daí. Porque isso aí dá legalidade ao demônio. Entendeu? Então arranca tudo, remove tudo. As coisas que você vai pegar na casa, as coisas que você vai comprar no supermercado, os alimentos, ora em cima desses alimentos que entram na tua casa. As coisas que traz, os meninos ficam trazendo as coisas, brinquedos, essas coisas, ora em cima, irmão. Toma muito cuidado. O mundo espiritual está aí para destruir qualquer um. Qualquer um. Por isso que a Bíblia fala, no mundo jaz o maligno. Não tenha dúvida. Se tem alguma coisa errada acontecendo na sua casa, alguma coisa que não está certa, não bate de frente, não discuta. Procura orar, procura buscar, vigia.
que cada vez você sabe muito bem que está crescendo cada vez mais a população no mundo. Então o motivo das guerras são isto. Temos guerras aí a olho nu, já estão começando a jogar bomba no meio do povo, no meio dos civis. Então nós temos que vigiar e orar. Amém? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Vamos lá. Maravilha. A prática do zelo e da firmeza e da fidelidade. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém? Glória a Deus. Então, na verdade, todos nós temos sobre nós o Deus Todo-Poderoso. Como muitas pessoas que a gente fala, você é crente ou você é católico, assim, eu não sou de nenhuma crença, mas eu acredito em Deus. Quer dizer, já é um dom você acreditar em Deus. Amém? Agora aqui nós temos que estar em comunhão com os outros irmãos. Por isso que o primeiro mandamento é crer em Deus, e as outras coisas Ele vai te acrescentar. O segundo mandamento é amar o teu irmão como a ti mesmo. Então, nós cremos em Deus, aqui é um dom. Agora, amar o teu irmão como a ti mesmo, aleluia, é você estar em comunhão, é você ajudar, é você não ser egoísta, é você realmente estar sempre ajudando o irmão. Amém? Aí hoje em dia nós temos muitas diferenças, porque são muitos que querem aproveitar, são muitos que querem, não estão interessados muito em muitas coisas. Muitas vezes você ajuda o irmão, depois você passa por uma situação terrível, né? Usam sua imagem, usam o seu nome, usam sua família, sua casa, sua igreja para destruição, né? Então tem tudo isso que nós temos que orar e vigiar. Hoje em dia não está fácil você ter uma comunhão sincera, uma amizade sincera. Então nós temos que orar e vigiar mesmo. Não tem como nós não deixarmos de fazer isso, em nome de Jesus. Hebreus 10, 24 e 25. Esse é o último que nós vamos ler essa manhã, perdão. Hebreus depois de Efésios, Hebreus, Timóteo para frente. Timóteo, Filemão, Hebreus 10, 24 e 25. Vamos terminar aqui em Hebreus 10, 24 e 25. Você abre aí sua Bíblia também, procura em nome de Jesus. 10, 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor. O cabeçalho diz assim, ó: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos
ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia está em letra maiúscula, irmão. É o dia do Senhor que se aproxima. Já estamos vendo guerra, já estamos vendo aí sessões, já estamos vendo perseguições, já estamos vendo uma série de coisas, né? Então vamos considerar uns aos outros, estimulamos o amor e as boas obras. Amém? Glória a Deus. Um trabalho maravilhoso, tremendo, é da irmã Keila, e a pastora que está também participando, com os velhinhos brasileiros que estão aqui no Japão. Muitos estão passando por muitos problemas e já não estão trabalhando mais e estão aqui com dificuldade, claro. Então essa irmã, que é crente, que é muito amiga da gente, junto com a pastora e algumas pessoas, estão fazendo esse trabalho maravilhoso, tremendo, ajudar os velhinhos. Não pode esquecer não deles. Tem alguns problemas? Tem, porque a pessoa que tem idade vai ficando com idade e vai tendo seus problemas, né? E o jovem já não tem paciência, os filhos não têm paciência, as pessoas não têm paciência, mas Deus levanta pessoas que têm paciência e têm esse amor e tem essa comunhão. Então é um trabalho, para quem não tiver amor com os velhinhos, é árduo, não permanece. Agora, para quem tem amor, dom, paciência, permanece e fica. Caso contrário, se você tem intenção de fazer e não tiver isso, esqueça que você não vai permanecer. É difícil, não é fácil você cuidar das pessoas de idade. Por isso que no Japão eles são praticamente todos abandonados, né? Então, você que já tem uma idade avançada, fique na palavra, na presença de Deus, orando, vigiando, fazendo a vontade do Senhor. E você que está na família, você que é familiar, você que é filho, neto, você que é parente, olhe com muito amor aquele que já está com idade, que vai precisar dos seus cuidados, da tua oração, do teu amor, do teu abraço. Essa é a boa obra. Então se prepare, porque todos nós vamos chegar um dia a envelhecer. Então, com certeza, tudo que você fizer para algum hoje será retribuído lá na frente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, aleluia. Senhor Espírito Santo, o Senhor que é a verdade, o Senhor que é o nosso Consolador, o Senhor que está conosco aqui, pedimos ao Senhor que em nome de Jesus Cristo continue conosco, nos abençoando, continue conosco, revelando a palavra para nós levarmos para essa nação japonesa, para esse povo que precisa tanto, Senhor meu Deus, conhecer o Senhor, conhecer a Tua palavra, conhecer a Tua igreja, para que eles possam se render ao Senhor e possam buscar o Senhor. Pai, muitos japoneses já se converteram aqui no Japão, muitos pastores já têm aqui, Senhor, muitos são crentes, muitos estão na Tua presença, mas ainda são pouco, Pai, é 1% só da população, mas que nós possamos chegar, Senhor, a 100%, como em muitos países
como em outros lugares. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa estender as mãos para essa nação, possa usar nossas vidas, Senhor, para continuar pregando a palavra do Senhor aqui nessa nação, para que vidas venham ser alcançadas e abençoadas pelo poder do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós possamos fazer a Tua vontade e o Teu querer, possamos estar verdadeiramente, Senhor, na videira, sejamos ramos que demos frutos bons para o Senhor, para a Tua obra, e vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor. Abençoe essas vidas que estão nos assistindo, essas famílias, estende as mãos, Senhor, a todos eles, e aqueles que se encontram também, Pai, na UTI, se encontra, Pai, meu Deus, no leito do hospital, que tem orado, tem pedido um milagre para sair dali, porque ele está vindo pela dor, ele vai ser testemunho do Senhor, Pai, por todas as nações. Então, meu Deus, estende as mãos a essas vidas, estende as mãos aos teus filhos, Pai. Meu Deus, os velhinhos, Senhor, nos asilos, que ali foram esquecidos pelas suas famílias, estão tristes, estão ali abandonados, que o Senhor possa estender as mãos a essas vidas, dar força, porque já estão no fim da carreira aqui na nação e em todas as nações. Senhor, nós oramos também, meu Deus, por teus filhos, pelas igrejas, oramos também pelos jovens, que possam crescer na Tua presença, que o avivamento do Espírito Santo venha a todos eles, venha a todas as famílias, que eles venham respeitar seus pais, seus avós, venham respeitar seus professores, venham andar nos Teus caminhos e não andar os caminhos errados, no mundo da criminalidade, no mundo das drogas, dos vícios, que o Senhor possa libertá-los, que eles possam crescer como homens de Deus, fazendo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. É em nome de Jesus Cristo que todos possam estar na videira e conhecer, meu Deus, o fruto da verdade, que é o Espírito Santo, e andar no fruto do Espírito e não no fruto da carne, Pai. Nós oramos por esse jovem, oramos por essas vidas, oramos pelas famílias, Senhor, para sejam abençoadas, e seus lares, Senhor, meu Deus, que tenha somente o amor do Espírito Santo, o amor, Pai, sobre essas vidas. E aqueles que estão vivendo ainda, Senhor, meu Deus, e perseguições e discussões dentro de suas famílias, que o Senhor possa agir, Senhor. Que o primeiro amor, Senhor, chegue sobre a vida deles, sobre a vida da família, e eles vivem na Tua presença, Senhor. Possam estar todos em comunhão com a igreja, com o Senhor, possam estar todos na videira, fazendo a Tua vontade e o Teu querer, e o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Continue conosco, Senhor, meu Deus, nos abençoando, nos dando força, para que nós possamos continuar levando o Evangelho, a palavra do Senhor, até os confins da terra, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos por essas vidas, oramos, meu Deus, por aqueles que pediram aqui, Senhor, meu Deus, no livro de oração para cura, para libertação. Toca debaixo da língua, Pai, dessa jovem, para que saia esse câncer, que se desapareça esse câncer dessa menina, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, vai tocando com o Teu poder sobre essas vidas. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado. Essas vidas que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir, Senhor. Aqueles que estão orando, pedindo, aqueles que eles precisam e necessitam, Pai. Que eles estejam, Pai, na videira, e eles recebam em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, nessa manhã maravilhosa, te agradecemos por esse privilégio que nós podemos estar pregando o Teu Evangelho e falar do Teu amor para essas vidas, em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Toda língua venha confessar, todo joelho venha se prostrar perante o Senhor, porque agora é momento, Senhor, meu Deus, que estamos vivendo, meu Deus, em guerras nessas nações. É momento de nós estarmos orando, é momento de nós estarmos joelhando, Senhor, é momento de nós estarmos com o rosto no pó, pedindo ao Senhor, Pai, que venha acessar tudo isso, porque vidas estão perdendo suas vidas, suas famílias. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que tudo venha a ser cessado pelas Tuas mãos e pelo Teu poder. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Já vou ministrar a bênção apostólica, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos
para que nós possamos ministrar a bênção apostólica para a sua vida, para a sua família. Você que está nos assistindo também, fique de pé onde você estiver, levanta as tuas mãos e receba aí a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, aleluia, o nosso Consolador, o fruto, a verdade da Bíblia, em nome de Jesus Cristo, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Até quinta-feira às 8 horas da noite, com mais uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família. Tenha uma semana de vitória na sua vida e na sua família. Tchau, beijo no coração.